Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã para todas as irmãs deste canal, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, minhas amadas irmãs, o início da semana. Espero que vocês tenham passado um final de semana abençoado, tenham tido uma semana abençoada. Já entrou nessa nova semana, um mês, né? Hoje é 7, aleluia, de julho. Que vocês venham ter uma semana abençoada, venham ter um mês abençoado na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe cada uma de vocês grandemente, em nome de Jesus. Estou aqui com a palavra de Deus, irmão. Perdão, antes de tudo, peço aqui às irmãs que estão nesse canal, dê um joinha, para que o YouTube, minhas amadas irmãs, veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém. Agora, estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Jeremias 7 e o verso 1, que diz assim: a mim e a você, aleluia. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama, aleluia, ali esta palavra, e dizer: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrai por esta porta, para adorardes, aleluia, o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vós farei habitar neste lugar. Não vos fiéis, não vos seis fiéis a palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas se deverá melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deverá fendeis juízo entre o homem e entre o seu companheiro. Se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes, pois, outros deuses para o vosso próprio mal. Aleluia. Aqui, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando para mim e para você. Aleluia. Ouvir a palavra de Deus. Eu e você, aleluia, entrais põe-te à porta da casa do Senhor e proclama esta palavra, dizer: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, o que entrais por esta porta, para adorardes ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus fala para mim e para você, minhas amadas irmãs queridas em Jesus, que entrar pela porta, aleluia, eu entendo que significa é a igreja, que a igreja somos nós, mas é o templo, aleluia, o templo do Senhor, aleluia, que eu e você irmos para a igreja para ouvir a palavra e para adorar o nome do Senhor. E o Senhor aqui está falando para Jeremias, para que Jeremias falasse àquele povo, aleluia, para não adorar a outros deuses, aleluia, e melhorais as obras e endireitais os vossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Adorais o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorais os vossos caminhos e as vossas obras, aleluia. Melhorar os vossos caminhos e as vossas obras. Aqui Deus está falando para Jeremias, para falar para aquele povo. O Deus de Jeremias é o meu e o seu, porque Deus nunca mudou. Ele nunca mudou. Ele sempre vai ser, é e sempre vai ser o mesmo Deus. Falando aqui para que Jeremias falasse para aquele povo: não adorar outros deuses, andar, melhorar os vossos caminhos e entrar no templo do Senhor. Para quê? Para adorar o nome do Senhor. Porque só Deus, minhas amadas irmãs,
Ele é Deus, Ele é digno de toda adoração. Que eu e você adore o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque isso agrada ao Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que eu e você fazer na face dessa terra, Ele está vendo, Ele está nos vendo e nos ouvindo. E nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Então Deus falando aqui para Jeremias, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dizer: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por esta porta, para adorardes o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele é santo, minhas amadas irmãs. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vós farei habitar neste lugar. Então, quando aqui eu entendo, minhas amadas irmãs, quando eu e você estamos ali fazendo algo para agradar a Deus, andando nos caminhos do Senhor, aleluia, sendo obediente a Ele, a santa palavra de Deus, Deus se agrada de mim e de você. Quando nós lutamos, quando nós se forçamos para fazer a vontade de Deus. Como Ele está falando aqui, aleluia. Põe-te à porta da casa do Senhor. Proclama ali esta palavra e dizer: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós, os que entrais por esta porta, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorais os vossos caminhos e as vossas obras, e vós farei habitar neste lugar. Não vos fez fiéis à palavra falsa, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas deverá melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deverá fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andardes, pois, a outros deuses para o vosso próprio mal. Não adorar a outros deuses para o vosso próprio mal, mas adorar somente a Deus, minhas amadas irmãs. Porque Deus, aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu e você temos que adorar somente Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos que se esforçar cada dia mais, não se prostrar diante de outros deuses, não se prostrar diante de nada que não seja só o nome de Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que o próprio Deus está falando aqui para mim, para você. Aleluia. Não oprimir o estrangeiro e o órfão, a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andar dispós a outros deuses para o vosso próprio mal. Então, quando eu e você, minhas amadas irmãs, conhecemos a palavra de Deus, aleluia, e não procuramos andar numa vida corretamente com Deus, de acordo com a palavra dele, estamos fazendo aquilo tudo para o nosso próprio mal. Por quê? Porque eu e você conhecemos a palavra. Quando eu e você conhecemos a palavra, aleluia, Deus não tem mais nenhum como inocente. Quando eu não conhecia a palavra, quando você não conhecia a palavra, louvado seja o nome do Senhor, nós éramos o quê? Deus tinha a gente como os ignorantes. Porque aquele que não conhece a palavra de Deus, Deus tem como pessoas ignorantes, porque não conhece a verdade. E a verdade é uma só, minhas amadas irmãs. A verdade é Jesus Cristo, é a palavra. No livro de João está lá escrito: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Quando eu e você conhecemos a verdade, passamos a conhecer a verdade, aleluia, a misericórdia de Deus, somos livres em Cristo Jesus. Conhecerei a verdade
e a verdade nos libertará. Porque é assim que Deus, aleluia, tem eu e você. Mas quando eu e você não conhecemos a verdade, aí nós somos como ignorantes. Porque não conheceremos a verdade, que é a palavra. Não conhecemos que Deus deu seu Filho unigênito, aleluia, para morrer naquela cruz por mim e por você, para nos salvar e nos libertar. E continua aqui falando para mim e para você. Aleluia. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de séculos em séculos. Eis que vos confiai em palavra falsa, que para nada são proveitosa. Então, não confiar em palavra, minhas amadas irmãs, que não seja de Deus. Palavra que não seja a verdade, a de Jesus Cristo. Temos que eu e você viver uma vida confiando e acreditando somente em Jesus. Se tem alguém falando para você e não seja da palavra, não acredita. Mas acreditar na verdadeira palavra, que é a de Jesus Cristo. Eis que confiais em palavra falsa, que para nada são proveitosa. Então, palavra enganosa, palavra que não leva, aleluia, que nos bota para trás. Então, eu e você temos que se chegar cada dia mais a Deus. Se chegar cada dia mais na presença do Senhor Jesus Cristo. E ler a palavra, para que a palavra de Deus fique no nosso coração. Ela venha penetrar dentro da nossa alma. Aleluia. Como diz a palavra, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Aleluia. Aleluia. Para que as palavras, para nada são proveitosas. Então, as palavras enganosas de pessoas que estão ali enganando. Falando de Deus, mas não estão uma vida corretamente com Deus. E nós temos que viver uma vida corretamente com a palavra, uma vida corretamente com Jesus Cristo. Para agradar quem? Agradar a Deus. Temos que lutar, minhas amadas irmãs, contra nós mesmos, para agradar a Jesus Cristo. O autor e consumador da minha e da tua fé. Porque é Ele, aleluia, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele que cura, Ele que salva, Ele que liberta. Ele que restaura tudo que eu e você precisamos. Somente Jesus Cristo tem o poder de fazer. Aleluia. Algo tremendo, algo maravilhoso na minha e na tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua parentela. Que os seus caminhos sejam guiados pelo Espírito Santo. Que os seus caminhos sejam guiados na presença de Deus. Aleluia. Então, os seus caminhos como os meus caminhos e a nossa família, aleluia, venha ter salvação, venha ter libertação, venha ter restauração e conversão. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que esta palavra tão santa e tão poderosa que é a palavra de Deus fique no coração de cada um de vocês que ouviu este vídeo. Aleluia. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Esta é a palavra do Deus vivo. É a palavra daquele, aleluia, que ressuscitou dos mortos, está vivo, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.